Olá, pessoal. Eu sou Fabiola Rufina, sou analista ambiental do IBAMA, trabalho no Rio Grande do Norte e sou ponto focal do Núcleo de Prevenção e Atendimento a Emergências Ambientais, aqui do IBAMA do RN, e vou trazer para vocês uma apresentação sobre as ações de resgate de fauna oleada na emergência ambiental do derramamento de óleo de 2019. Então, o óleo, ele foi uma emergência, essa emergência ambiental foi uma emergência ambiental que durou alguns meses, e o óleo foi chegando à medida do passar do tempo em diferentes regiões, principalmente da costa do Nordeste. E atingiu uma área dos 9 estados do Nordeste até 2 estados do Sudeste, foi o Espírito Santo e Rio de Janeiro. À medida que esse óleo atingia as costas, a costa dos diferentes estados do Nordeste, nós também tínhamos a chegada de animais oleados nesses mesmos estados. Então, as ocorrências de fauna, elas seguiram esse aporte de óleo no litoral, e também nós tivemos registro em todos os estados, exceto a Paraíba, de todos os outros estados que foram afetados com o óleo. Para que animais foram esses, né? No total, nós tivemos um total de 159 ocorrências de fauna oleada, sendo que a maioria, 105, foram de tartarugas marinhas. Então, o grupo mais afetado nessa emergência ambiental foram as tartarugas marinhas. Em termos de estado, a Bahia, seguida de Alagoas, foram os estados que mais tiveram registros de fauna oleada. Esses registros, né, de fauna oleada nos nossos litorais, eles duraram por toda a emergência, mas nós tivemos um pico de registros que foi do começo ao meio de outubro, que foi justamente também o período de maior quantidade de aporte de óleo, principalmente nos estados de Alagoas, Sergipe e da Bahia. Em termos de destinação, parte desses animais morreram após a captura, outra parte foram reabilitados e soltos, e teve também alguns casos de liberação sem atendimento, principalmente quando a população devolveu o animal para o mar antes da chegada de alguma equipe que iria fazer o resgate. Então, como se deu o trabalho do IBAMA, né, nessa questão do atendimento dessa emergência relacionado à fauna? Ainda em setembro, foi acionado o Plano de Ação de Emergência para a Fauna, que é um plano que é um instrumento do PNC. Nós montamos uma estrutura específica para a fauna dentro do sistema de comando de incidentes. O PAI-Fauna, ele é composto por 3 documentos, né? Ele tem um plano, que é uma diretriz de como o IBAMA e parceiros devem atuar numa situação de resgate de fauna, de acionamento do PAI. O manual de boas práticas, que são os procedimentos e estruturas que devem ser seguidos, principalmente por empreendimentos licenciados pelo IBAMA, para o atendimento à fauna oleada em emergências ambientais, e também tem o MAREM, que é um mapeamento ambiental para subsidiar respostas à fauna, que também respostas a óleo, que também traz dados relacionados à fauna e ambientes sensíveis. Então, o que foi que, no começo, como se deu esse atendimento do IBAMA? Foi feita uma elaboração de procedimentos em caso de fauna oleada. Nesse primeiro momento, o IBAMA trabalhou com equipes fazendo busca ativa dos animais oleados. Só que, com o passar do tempo, nós vimos que essa metodologia, essa técnica não ia ser muito eficaz. Por quê? Por causa da extensão da área atingida e por causa dessa dinâmica do óleo, que estava num estado, depois o toque era em outro estado, e isso fazia com que a gente não soubesse quais seriam os próximos animais, em qual seria o melhor local para fazer a busca ativa. Mas no começo foi feito, e para essa busca ativa foi feita uma elaboração de procedimentos em caso de encontro com fauna oleada. O que fazer, né?
Com o apoio do Projeto Cetáceos, que é um projeto aqui no Rio Grande do Norte, também foi feito umas orientações a equipes do IBAMA para o resgate de fauna oleada, que foi o Manual de Procedimentos Básicos Iniciais. A gente também fez um monitoramento de praias com relevante potencial de ocorrência de fauna, fez levantamento e vistoria em locais de alimentação de peixe-boi e locais de desova de tartarugas marinhas, e também passou a atender os encalhes, mas aí por demanda. E também nós tratamos da parte de levantamento e destinação dos animais oleados e afetados, né? Então, se o animal estava vivo ou oleado, ele era estabilizado, coletado óleo e realizado o transporte para um centro de descontaminação. Sem indícios de óleo, eles eram encaminhados para avaliação pelas equipes de resgate. Os animais mortos, oleados, também foram resgatados para encaminhar para a necrópsia. E sem indícios de óleo também era para a necrópsia, depender da situação. E essas necrópolis aqui no Rio Grande do Norte foram feitas pelo PPCDAN, que é da UFRN, com a UER. A parte de reabilitação das faunas da fauna oleada foi feita por instituições de forma voluntária. A maioria dessas instituições são instituições de pesquisa, mas também tiveram empresas envolvidas. E o IBAMA trabalhou fazendo o levantamento dessas instituições e também da estrutura disponível para o encaminhamento dessa fauna oleada que ia sendo resgatada à medida que a emergência ia acontecendo. Então, como vocês viram lá naquele primeiro mapa, a primeira parte que chegou fauna oleada foi mais ao norte do país, e algumas instituições desses estados passaram a atuar no resgate e na reabilitação de fauna, como a Instituto Tartarugas de Delta, a Comissão Ilha Ativa, a Aquasis, o Projeto Cetáceos da Costa Branca, Ecossociados, o Instituto Amares. E o que acontece? Cada instituição dessa tinha uma capacidade, nem todas conseguiam fazer todo o processo de reabilitação do animal. Então, algumas trabalhavam com resgate, primeira estabilização, e esse animal era encaminhado para outra instituição que tinha a capacidade de continuar a estabilização e também de fazer a fase de reabilitação. As próprias instituições, elas fizeram material para divulgação, para a população, do que fazer em caso de encontrar um animal oleado, principalmente porque no começo da emergência nós tivemos casos em que a população devolveu o animal oleado ao mar na tentativa de salvá-lo. Só que aí, como lá naquele primeiro mapa dos primeiros estados, você teve uma mudança de cenário que foi o aumento dessa área afetada. E aí começou a migração da mancha de óleo mais para os estados do sul, do Nordeste, mais na parte sul. Com isso, a fauna também passou, os registros de fauna oleada também passaram a ocorrer nesses estados, principalmente Bahia, Sergipe e Alagoas, mas também com ocorrências até o estado de São Paulo, apesar que em menor número. E a partir daí foram se adicionando instituições para esse trabalho de resgate e reabilitação de fauna. Por exemplo, aí entrou o Instituto Biota da Conservação, a Fundação Mamíferos Aquáticos, o Instituto de Mamíferos Aquáticos, o Instituto para Desenvolvimento Responsável, o Instituto Baleia Jubarte, o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, o CTA e a AIUCA. Então, todas essas instituições foram instituições que participaram de forma voluntária, fazendo ações de resgate, estabilização e reabilitação de fauna. É importante destacar que, na literatura, em emergências ambientais, existem três estratégias de resposta, né? A primária, a secundária e a terciária. Na primária, você contém o óleo para que o óleo não chegue no animal. Um exemplo que foi utilizado aqui nessa emergência foi proteger com barreira de contenção recintos de peixe-boi, para evitar que o óleo chegasse até eles. A estrutura secundária é uma estrutura em que você evita que o animal chegue até o óleo. Para isso, você faz
aplica técnicas de afugentamento, de captura preventiva. Nesse caso aqui, nessa emergência, isso foi bem aplicado pelo ICMBio e pelas instituições que apoiam o ICMBio na captura preventiva de filhotes de tartarugas que estavam eclodindo em áreas com grande potencial de ser atingida pelo óleo e que chegaram a ser atingidas pelo óleo. Esses animais foram capturados, esses filhotes, e posteriormente foram soltos no ambiente já mais controlado em relação à emergência do óleo. Nessa emergência, tanto a situação primária quanto a estratégia secundária ficaram prejudicadas pelo desconhecimento da origem da fonte e da deriva do óleo. Então, a maior parte das ações que foram desenvolvidas foi já na estratégia terciária, que é quando o animal ele é atingido por óleo. Então, a estratégia terciária é o resgate e a reabilitação dos animais já oleados, e essas foram atividades que foram mais feitas nessa emergência pela questão do desconhecimento da fonte que impediu a contenção do óleo no mar. Então, com o acionamento do PNC, essa unidade de fauna, que já vinha trabalhando desde o começo da emergência, ela passou a integrar a estrutura do PNC e ela passou a se comunicar e a fazer os formulários, os registros das informações, seguindo as orientações do PNC. Então, essa unidade de fauna trabalhava com o comunicado de ocorrência de fauna oleada, a documentação dos animais, a coleta de amostras de óleo em fauna, e continuou sempre, durante toda a emergência, fazendo esse levantamento e acompanhamento das instituições que poderiam prestar essa resposta à fauna nos diferentes estados, à medida que o óleo ia atingir esses estados. Então, para essas instituições poderem trabalhar, o IBAMA emitiu autorizações emergenciais para elas fazerem os trabalhos de resgate e reabilitação de fauna. Também foi emitida autorizações para a soltura dos animais já reabilitados, autorização para transporte, quando era necessário, principalmente mover um animal de um estado para o outro, por causa daquela questão que eu falei, que nem todas as instituições tinham conseguiam desenvolver todo o trabalho, desde o resgate até a reabilitação da fauna. Esses animais, às vezes, precisavam ser translocados. E também foram analisados 2 planos de ação apresentados pelas instituições, que foi o Plano de Ação Bahia Sul e o Plano de Ação IPRAM e IBGE, todos lá no sul e extremo sul da Bahia. Então, aqui um exemplo, foram emitidas autorizações emergenciais para o projeto Cetáceo da Costa Branca, para a Damianta Pimenta Clínica Veterinária, Instituto Amares, Instituto Baleia Jubarte, Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, Instituto para o Desenvolvimento Responsável, Instituto Biota e a IUCA. Então, quais foram as principais dificuldades enfrentadas nessa emergência do ponto de vista de atendimento à fauna? A ausência de estrutura pré-definida de resposta. Essa emergência atingiu áreas que não estavam cobertas por plano de área, por plano de emergência individual, e diferente dessas regiões que já têm um plano de proteção à fauna, não se tinha uma estrutura pré-definida de resposta para a fauna para uma situação dessa magnitude. O desconhecimento do cenário e a impossibilidade de prever locais com fauna impactada, isso prejudicou a busca ativa, porque a extensão da área era muito grande e não se sabia onde poderia se ter o aporte de mais óleo, de mais fauna impactada. Isso também possibilitou fazer as estratégias primárias e secundárias de contenção do óleo no mar para evitar que esse óleo atingisse o animal. A grande extensão da área atingida dificultava esse monitoramento de toda a área afetada e a busca ativa. Teve que ser feito o resgate muito sob demanda. O desconhecimento da fonte, que impossibilitava as ações de resposta no mar e acabava que o óleo atingia os animais. E a ausência de recursos financeiros específicos para a atuação do poder público. Ou seja, nós não contratamos empresas ou instituições para fazer a resposta à fauna, não podemos fazer aquisição de equipamentos até para subsidiar o trabalho dessas instituições que trabalharam de forma voluntária. Seria muito importante ter uma forma na legislação que previsse acesso ao recurso para trabalhar numa situação emergencial como essa em áreas que não estão cobertas nem pelo plano de emergência individual, nem por planos de áreas.
E não se tinha uma relação formal entre o IBAMA e as instituições de resposta e entre as próprias instituições de resposta, né? Foi dada uma autorização emergencial para cobertar o trabalho dessas instituições pelo IBAMA, mas não existia uma relação formal. Aprendizado. Reforço da equipe, trabalho em conjunto, né? Foi muito importante que essas instituições voluntárias, eles já se organizavam em uma rede pré-existente. A maioria delas faz parte da Retamani, e isso auxiliou muito a comunicação entre eles, o fluxo de informação entre eles, por eles já trabalharem em rede. Foi estabelecida uma rede de resposta para acionamento, que é uma coisa que não está prevista no plano de ação de emergência para a fauna atualmente, mas pode fazer parte de uma revisão. O PAI Fauna estava em revisão, então foi importante um caso concreto de acionamento para dar mais subsídio do que deu certo, do que deu errado, do que precisa mudar no PAI Fauna. Uma necessidade de capacitação aprofundada para os servidores do IBAMA que atuam no GTE da fauna. E também nós vimos a importância, nós constatamos a importância dos planos de emergência individual e planos de área na disseminação do conhecimento específico para a fauna oleada. Essas instituições, a sua maioria, tinham pessoas que já tinham alguma experiência e conhecimento com a fauna oleada, não apenas o conhecimento com aquele grupo de animal, que nesse caso, particularmente, foram as tartarugas marinhas mais afetadas, mas também tinham conhecimento como atuar com animais oleados. E isso é, em grande parte, decorrência da disseminação e da cobrança de planos de proteção de fauna no âmbito dos PEIs e dos planos de área. Então, é muito importante que as áreas que ainda não têm essa cobertura com os planos de áreas, que em todas as esferas, né, de licenciamento, esses planos sejam sempre exigidos. É preciso investir em simulados e treinamentos, tanto no IBAMA como para uma estrutura de resposta de apoio. Obrigada.